Pessoal, muito bom dia, que alegria estar aqui com vocês, mais um programa Jovens com Deus começando. Bom dia você, irmão católico, evangélico, cristão, você jovem que precisa de um destino, de um caminho para a tua vida. Bom dia, Fábio. Você jovem que precisa de uma direção, chegou a hora, porque é a partir da leitura da Palavra de Deus que nós temos a direção da nossa vida. Bom dia, Adriana. E assim, nós vamos começar hoje com a leitura, bom dia, com a leitura de Isaías 55. Pedi a Deus hoje uma leitura para começarmos o nosso dia e Ele nos deu esse presente. Isaías 55. Todos vós que estáis sedentos, vinde à nascente das águas. Vinde comer, vós que não tendes alimento. Vinde comprar trigo sem dinheiro, vinho e leite sem pagar. Porque despender vosso dinheiro naquilo que não alimenta, e o produto do vosso trabalho naquilo que não sacia. Se me ouvis, comereis excelentes manjares, uma suculenta comida fará vossas delícias. Prestai-me atenção e vinde a mim. Escutai, e vossa alma viverá. Quero concluir convosco uma eterna aliança, outorgando-vos os favores prometidos a Davi. Farei de ti um testemunho para os povos, um condutor soberano das nações. Conclamará povos que nunca conheceste, e nações que te ignoravam acorrerão a ti, por causa do Senhor teu Deus e do Santo de Israel que fará tua glória. Buscai ao Senhor, já que ele se deixa encontrar. Invocai-o, já que está perto. Renuncie o malvado ao seu comportamento e ao pecador os seus projetos. Volte ao Senhor, que dele terá piedade, e ao nosso Deus, que perdoa generosamente. Pois meus pensamentos não são os vossos, e o vosso modo de agir não é o meu, diz o Senhor. Mas tanto quanto o céu domina a terra, tanto é superior a minha conduta, e meus pensamentos ultrapassam os vossos. Tal como a chuva e a neve caem do céu e para lá não voltam, sem ter regado a terra, sem a ter fecundado e feito germinar as plantas, sem dar o grão a semear e o pão a comer, assim acontece a palavra que minha boca profere. Não volta sem ter produzido seu efeito, sem ter executado minha vontade e cumprido a sua missão. Sim, partireis com júbilo, e sereis reconduzidos em paz. Montanhas e colinas aclamar-vos-ão, e todas as árvores do campo vos aplaudirão. Em lugar do espinheiro crescerá o cipestre, em lugar da urtiga crescerá a murta. Isso será para o renome do Senhor um título para sempre, imperecível. Palavra do Senhor, graças a Deus. Bom dia, Gi. E assim, nós começamos o nosso dia, conhecendo quem é o nosso Deus, aquele que faz crescer no deserto, no lugar do espinho, o cipestre, no lugar da urtiga, a murta, aquele que nos convida a comprar trigo, vinho e leite sem pagar, e nos promete aquilo que o dinheiro não compra. E ainda nos fala que nós comeremos excelentes manjares e suculenta comida se nós o ouvirmos. E ainda que fará de ti um testemunho para os povos, condutor das nações, e povos que nunca nós conhecemos antes, nações que nos ignoravam, vão correr atrás de nós por causa do Senhor, do Santo de Israel, que fará a tua glória. Buscai ao Senhor enquanto ele se deixa encontrar. Invocai-o, já que está perto. E dessa mesma forma, o Senhor vai falar hoje no Evangelho de Lucas. Continuamos com a leitura de Lucas hoje, Lucas 14. E lá o Senhor nos faz um convite para a misericórdia. Como ele é misericordioso, como nós vemos aqui, o quanto o Santo de Israel ele quer estar pertinho da gente. E muitas das vezes nós podemos ficar
meio incrédulos, talvez. Bom dia, Ana. Talvez a gente pode ficar um pouco incrédulo, talvez o dia a gente acorda, nossas necessidades ainda não foram atendidas, aí começa a bater aquela falta de fé, e a gente precisa olhar para Isaías 55, lembrar das promessas que o Senhor faz conosco todos os dias, pessoal. Todos os dias o Senhor está lá nos esperando. E aí, se bater aquela falta de fé, a gente tem que se lembrar do tamanho dos espinhos, da coroa de espinhos de Jesus. Jesus é aquele que dividiu a história da humanidade. Se um dia bater a falta de fé, você tem que lembrar, peraí, tô em qual ano? Esse aqui ano, fechando 2025, peraí. A história da humanidade foi dividida por Jesus Cristo, por um homem que morreu numa cruz a favor da humanidade, para pagar os nossos pecados. E quem é ateu, quem não é ateu. 2025 esse ano, estamos aqui em 2025, porque Jesus Cristo dividiu a história da humanidade. Antes de Cristo, depois de Cristo. Um homem morreu numa cruz, a cruz, aqui em cima. O homem morreu numa cruz e dividiu a história do mundo, como ele quer dividir a tua história. Antes de Cristo, antes de você com Cristo, do teu encontro com Cristo, da tua vida de oração e após a tua vida de oração. E vamos sempre lembrar, assim, isso eu espero poder falar a vida inteira, seja quantos anos ele poder me dar aqui na Terra, mais uma ilustração do tamanho dos espinhos com os quais, imagina, você é rei? Então tá bom, olha aqui a tua coroa. E fizeram uma coroa de espinhos para Jesus e olhem só o tamanho dos espinhos. Olha só isso aqui. Milhares deles sendo enfiados aqui na cabeça de Jesus. Na verdade, a coroa a gente pensa assim, né, como a gente vê nas fotos, mas na verdade ela era como um capacete. E para esses espinhos se fixarem, era a base de pauladas que davam na cabeça de Jesus para fincar esses espinhos na cabeça do Senhor. Então, esse homem que dividiu a história e faz com que a gente esteja aqui em 2025. Então, gente, Jesus é real. Jesus está presente. Lemos aqui, Rony, bom dia, paz. Isaías 55, as promessas do Senhor. Bom dia, Gil. As promessas do Senhor para a nossa vida. O quanto Ele nos promete banquetes, manjares que dinheiro nenhum pode comprar. Quanto Ele vai transformar a vegetação do deserto. Enquanto Ele vai trazer nações para nos escutar. A glória que nós tanto queremos, a felicidade, vem do Senhor. E assim, vendo esse Senhor misericordioso no Evangelho de hoje, Lucas 14, 12 ao 14, ele nos convida também à misericórdia. Então, vamos lá à leitura do nosso Evangelho de hoje. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, carnais e espirituais. Lição, cura de um doente, lição de humildade. Lucas 14, do 12 ao 14. Dizia igualmente ao que o tinha convidado: quando deres alguma ceia, não convides os teus amigos, nem teus irmãos, nem os parentes, nem os vizinhos ricos, porque, por sua vez, eles te convidarão e assim te retribuirão. Mas, quando deres uma ceia, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. Serás feliz, porque eles não têm com que te retribuir, mas ser-te-á retribuído na ressurreição dos justos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bom dia, Cíntia. Nesse evangelho, pessoal, o Senhor nos convida. Ele foi convidado para uma festa, ele chegou na festa e aí ele disse para o dono da festa: olha só, quando você der uma ceia, não convida só as pessoas que vão poder te retribuir. Convida quem não pode te retribuir. E é isso que o Senhor nos chama hoje, a agir com misericórdia. Como nosso Pai do céu é misericordioso conosco, que possamos ser com os nossos irmãos. A caridade, a misericórdia, a bondade, que seja assim no teu dia a dia. Se você só for bom com quem é bom para você, que recompensa terá? Bom dia, doutor Alexandre. Que recompensa você terá?
O Senhor nos convida a chamar para uma festa quem não teria condição de nos chamar para festa nenhuma. Uma pessoa pobre, uma pessoa humilde, uma pessoa aleijada. Essa pessoa não vai dar uma festa um dia para te chamar. E é assim que o Senhor nos pede, que sejamos assim uns com os outros, lembrando do maior mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. O Senhor hoje nos pede misericórdia. E hoje a gente viu a promessa do Senhor em Isaías 55. Só quem pode dar tudo que a gente quer, necessita, precisa, sonha, usa a ansiedade, as necessidades do nosso coração, a fagulha da felicidade que vive no coração humano, só quem pode sustentar é o Senhor. Então não faça nada imaginando a tua recompensa, como quem dá uma festa, de ser convidado para outra festa. Mas não, faça de bom coração, porque tudo que você precisa vai vir do Senhor. Não tem como outro ser humano, que é falho, pecador, te retribuir, te dar o que a tua alma necessita. E se a gente voltar lá, em Isaías 55, é Ele que vai te dar. Só quem sustenta é o Senhor. Todos vós que estáis sedentos, vinde à nascente das águas. Vinde comer, vós que não tendes alimento. Vinde comprar trigo sem dinheiro, vinho e leite sem pagar. Se me ouvis, comereis excelentes manjares, uma suculenta comida fará vossas delícias. Então, que sejamos bons, que sejamos misericordiosos com nossos irmãos e irmãs, como o Senhor pede, sem imaginar recompensa, mas só buscando fazer a vontade de Deus, porque é só Ele quem vai poder nos recompensar. Que possamos viver pensando sim em agradar o Senhor, fazer o que é certo, fazer o que é da vontade dEle. Te peço mais uma vez, hoje é um bom dia, início da semana. Bom dia, Lucas. Bom dia, início da semana, um ótimo dia para nós revermos os mandamentos, fazermos a vontade do Senhor. E lembrando que Ele resumiu tudo em 2 mandamentos: amar a Ele sobre todas as coisas e a teu próximo como a ti mesmo. Então, que seja dessa forma a condução do teu dia e da nossa semana. Mês de novembro chegando, começou já um mês muito feliz. Dia 5 temos um aniversariante. Pois é, fico bem feliz. Dia 5 está chegando o meu aniversário. Vai ser uma alegria se Deus nos conceder a graça de estarmos juntos aqui. Mas hoje o recado é esse: sede misericordiosos, porque a recompensa vai vir do Senhor. Tudo que você precisa não é o ser humano que vai te bastar. Não é o ser humano que vai poder te dar. Não vai ser dinheiro, não vai ser bem material. Não vai ser nem mesmo os relacionamentos. Só quem pode te bastar é o Senhor. Muitas das vezes a gente tem os conflitos em família, pai, mãe, irmãos, marido, esposa, namorado, namorada. Só quem pode te bastar é o Senhor. O que você precisa fazer é agir com misericórdia, independente da situação. É isso que o Senhor te pede. E que Ele te dê força para agir dessa forma, porque a recompensa vai vir dEle. Eu quero sim poder chegar um dia ao céu e quando o Senhor poder olhar para mim, olhar para vocês, Ele nos dizer: felizes os convidados para a ceia do Senhor. Lá em cima, que vai ser a ceia eterna, e que possamos estar preparados e juntos. Bom dia, Léo. Que possamos estar preparados e juntos para vivermos, fazermos a nossa parte aqui na terra, agir com misericórdia para sermos convidados para a ceia do Senhor na eternidade. Que, sendo assim, o Divino Espírito Santo ilumine o teu dia, a tua semana, e que o teu anjo da guarda esteja sempre ao teu lado, te protegendo e te sussurrando a vontade de Deus para o teu dia. Vamos assim clamar o nosso anjo da guarda e o Espírito Santo para estarmos conosco. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governa e me ilumina. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei, Senhor, que apreciemos retamente todas as coisas,
segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Senhor, aumentai em nós a fé e fazer brilhar em nossos corações a luz do Espírito Santo. Um bom dia para vocês e até amanhã, se Deus quiser. Fiquem com Deus.